civilização que o André Lara Rezende e o Pércio Arias desenvolveram. Maravilha. Só que eles também resolveram pôr uma âncora cambial, porque o governo não era necessário. E não só isso, eles passaram a adotar, embora a estratégia de neutralização da inércia nada tivesse a ver com a ortodoxia convencional, porque o FMI e o Banco Mundial não tinham a menor ideia que fosse isso, que fosse inflação inercial, que fosse o RV. Eles queriam e tentaram que o Brasil se dolarizasse naquele momento, como a Argentina havia feito. Não obstante isso, o governo, a equipe econômica que assume o Ministério da Fazenda, então, a Banco Central, então, adotam plenamente, integralmente, não só a âncora cambial, mas todo o preceituário da ortodoxia convencional. Eu, durante os 4 anos e meio que eu estive no governo Fernando Henrique, todos os meses, exceto durante o ano da eleição, da reeleição, desculpa. Eu, todos os meses, meu espaço regular com o presidente, eu dizia a ele que aquela política estava errada. Especificamente a política de taxa de câmbio, que praticamente o único economista que criticava fortemente naquele período, abertamente, era o professor Antônio Alexandre, que está aqui à minha esquerda. E eu inclusive fiz carta ao presidente, e não só fiz carta ao presidente, mas também fiz um pequeno paper. E um pequeno paper que chamava-se As 3 Formas de Desvalorizar, que era uma crítica ao Gustavo Franco e a ideia de que não havia valorização nenhuma, porque a produtividade do Brasil estava crescendo muito mais do que... Ele não dizia isso, mas supunha-se muito mais do que nos outros países. E esse artigo eu publiquei na revista, mas não tinha nenhuma referência ao Brasil, mais longínquo, muito menos porque eu estava no governo. Mas não deu fim. Me faz um artigo da Folha, eu não aconteceu nada por causa disso. Vai dizer, olha o Bresser criticando o governo. Claro, fez muito bem. Muito bem. O fato é que os meus temores de que a valorização do câmbio ocorreria foram confirmados, e aquele período vai ser um período de profunda crise da indústria brasileira e de profunda desindustrialização e desnacionalização da economia brasileira, devido fundamentalmente à taxa de câmbio. Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à sede da Federação das Indústrias. O primeiro governo terminou em crise a visita oficial do presidente da República. Eu saí do governo em 99. Quando teremos um seminário. O segundo governo do Fernando Henrique não foi melhor que o primeiro. E terminou também crise dos pagamentos, mas aí havia o fator Lula também, a determinada diretor titular adjunto do Departamento de Relações. O governo Lula chegou ao governo prometendo mudar a política econômica, macroeconômica, mas não mudou. Cônsul-geral honorário. Nós continuamos a adotar uma política estritamente de acordo com a ortodoxia convencional. E desenvolvimento da Letônia. E continuamos a crescer de forma extremamente insatisfatória. Continuamos quase estagnados. No meu livro está o título, é a macroeconomia da estagnação, quer dizer, eu todo o tempo digo que nós temos não mais para que sejamos estagnados. Na economia capitalista, como a nossa, não pode ficar estagnada, mas pode ficar na rabeira, pode ficar atrás de todas, pode crescer muito menos que todas, ou praticamente todas. E é isso que nós temos feito sistematicamente. Temos feito isso sistematicamente, e a questão que se colocava para mim sempre, que começa a se colocar quando eu volto ao governo, quando eu volto do governo, era por que isso acontece? Por que o Brasil continua com a sua economia quase estagnada? Meu paper que eu escrevi quando eu saí do governo em 1999, eu vou para a Universidade de Oxford, e lá eu escrevi um paper que chama Incompetence and Confidence Building Behind Latin America's 20 Years Old Quasi-Stagnation. Eu estava dizendo que havia incompetência e havia confidence building, ou seja, buscar agradar o Washington, Nova York com políticas econômicas que eles não recomendam, ou seja, convencional, mesmo que seja contra o interesse nacional.
Então, incompetência e incompetência de building, eu podia ter pouco interesse, mas eu pus incompetência, por trás de 20 anos de quase estagnação da América Latina. Que naquele momento, a quase estagnação tinha começado em 1980, nós estávamos em 1999, eram 20 anos. Agora são 27. Não mudou o quadro fundamentalmente. Mas mudou porque houve uma melhoria, quer dizer, a partir de 2001, o Brasil, que nos anos 90, o Brasil não, o mundo, que nos anos 90 havia sido objeto de grandes crises financeiras, crises financeiras que estão relacionadas fundamentalmente à estratégia do governo americano, a partir do Tesouro dos Estados Unidos e do seu vice-secretário do Tesouro, Lawrence Sanders, em 1991, define como estratégia para todo mundo, isso num momento de absoluta hegemonia americana, logo após o colapso da União Soviética, define a estratégia de crescimento com poupança externa. Todos os países vão crescer agora com poupança externa no país do movimento, porque eles não tinham mais recursos para financiar o turismo. E isso virou uma mantra, que é repetida infinitamente. Isso vai causar crise no México, isso vai causar crise na Ásia, os 4 países da Ásia, como são 4, que acreditaram nessa história. Vai causar crise no Brasil, vai causar crise na Turquia, vai causar crise na Rússia antes, depois na Turquia, e finalmente a crise maior e mais definitiva, que foi a crise na Argentina, 2001. Foram todas crises causadas essencialmente pelo recurso imoderado e irresponsável à poupança externa, ou seja, a déficit em conta corrente. Um dos meus alunos de doutorado acabou de fazer uma tese sobre esse assunto. Não era embora eles continuassem explicando o motivo porque essas crises eram déficit público, jamais déficit em conta corrente. O fiscal inteiro. Então, agora, esse era o quadro que nós tínhamos, e nesse quadro uma coisa começa a mudar. Então eu volto a dizer, e a coisa que começa a mudar era que a hegemonia ideológica americana, que havia sido absolutamente dominante nos anos 90, devido a essas crises, devido mais amplamente ao fracasso das políticas que eles recomendam em relação aos países em desenvolvimento, devido em contrapartida ao êxito dos países asiáticos, que ao invés de adotarem políticas macroeconômicas de taxa de ajuste fiscal frouxo, a taxa de câmbio apreciada e taxa de juros alta, ou na alta, ajuste fiscal frouxo, taxa de juros alta e taxa de câmbio baixa ou apreciada, ao invés de fazer isso, faziam o inverso. Faziam ajuste fiscal duro, taxa de juros baixa e taxa de câmbio competitivo, administrada. E com isso cresciam extraordinariamente. Então, não via quem não queria. Também às vezes era um pouco difícil de dizer, porque a retórica o tempo todo da opinião convencional é que nada era mais importante que o ajuste fiscal. Eles continuam dizendo isso. Mas não praticavam. O Brasil não pratica. Quer dizer, o Brasil vem atingindo a meta de ajuste fiscal desde 1999 com sobra. Meta por eles definida. Como é que pode ser que o problema fiscal, o grande